Há cerca de 110 milhões de anos atrás, no que hoje é Alberta, no Canadá, um dinossauro parecido com um blindado acabou morto em um rio. Hoje, esse dinossauro é um dos melhores fósseis já encontrados, e esse dinossauro foi nomeado Borealopelta markmicheli, um dinossauro blindado, herbívoro chamado nodossauro, que viveu durante o período Cretáceo. Após a morte, sua carcaça acabou no chão lamacento de um antigo canal marítimo, onde sua metade frontal foi preservada em 3D com detalhes extraordinários. Esse dinossauro foi descoberto por acidente em 2011 e revelado no Royal Tyrrell Museum de Alberta em maio. O fóssil ofereceu imediatamente ao mundo um vislumbre sem precedentes da anatomia e da vida dos dinossauros blindados. Tem sido um longo caminho para Borealopelta. O isolamento subterrâneo da criatura chegou ao fim em 21 de março de 2011, quando o operador de equipamentos pesados, Sean Funk, tropeçou no fóssil em uma mina de areias betuminosas no norte de Alberta, operada pela empresa de energia Suncor. O fóssil viajou então para o laboratório de preparação do Royal Tyrrell Museum, onde o técnico Mark Mitchell lascou meticulosamente a rocha circundante, um feito que lhe levou mais de 7.000 horas ao longo de quase 6 anos. Só o crânio levou cerca de 8 meses para ser extraído. Borealopelta é um nodossaurídeo descrito que é notável porque foi essencialmente mumificado, os osteodermos, a pele e até mesmo a cor foram preservados em 3 dimensões. O fóssil era tão pesado e tão enterrado em seu ambiente que chegou a quebrar com o próprio peso, mas felizmente os pedaços foram guardados e transportados com sucesso. Borealopelta foi encontrada na formação Clearwater de Alberta, Canadá, vivendo cerca de 110 a 112 milhões de anos atrás, na era Albiana do Cretáceo Inferior. Borealopelta morreu na costa do Western Interior Seaway e foi arrastado para o mar após a morte, enterrado no fundo do oceano rapidamente, de cabeça para baixo, com muito pouca distorção, fazendo com que o fóssil se parecesse com a aparência do dinossauro quando estava vivo. Borealopelta mostra o posicionamento da armadura quando o animal estava vivo, algo único para um anquilossauro que geralmente não está preservado e articulado o suficiente para saber com esse nível de precisão. Além disso, os osteodermos tinham bainhas de queratina sobre eles, indicando que as pontas e outras estruturas tinham vida ainda mais longa do que nos fósseis típicos de anquilossauros. Na verdade, isso provavelmente se aplica à maioria das estruturas de armadura dos dinossauros, indicando que coisas como o Triceratops tinham chifres incrivelmente longos. Como essas estruturas, em ambos os grupos de dinossauros, eram principalmente selecionadas sexualmente, ou seja, elas se tornaram tão ridículas porque outros dinossauros as consideravam sexy, as bainhas não teriam sido muito usadas para defesa, embora fossem capazes de fazer isso. Borealopelta foi preservado com pigmentação, uma estrutura normalmente encontrada apenas em coisas como pequenos dinossauros passarinhos, com o psitacossauro como uma exceção notável, indicando que este dinossauro teria uma cor marrom avermelhada, com contrassombreamento para camuflagem em seu ambiente, embora seja difícil dizer que tipo de ambiente teria sido desde que o animal foi levado para o mar. A armadura em suas costas, que não era tão extensamente queratinizada, ou seja, não as grandes pontas dos ombros, mas os osteodermos acidentados por toda parte, provavelmente teria permitido que ele se defendesse, já que a camuflagem indica que ele teria sido caçado por uma presa. Por que se esconder se nada estiver perseguindo você? Este dinossauro foi descoberto recentemente e esperamos que mais pesquisas sobre ele nos mostrem ainda mais sobre o Borealopelta e outros anquilossauros. Com mais de 5 metros de comprimento e com uma armadura tão forte, parece surpreendente que esse dinossauro blindado tenha evoluído contra sombreamento para ajudá-lo a evitar a detecção. Um dinossauro tão grande e poderosamente construído teria apresentado um oponente formidável para a maioria dos dinossauros terópodes, mas, aparentemente, valeu a pena para Borealopelta tentar manter um perfil baixo. Quanto a que tipo de terópodes poderia ter precedido Borealopelta, só podemos especular.
No entanto, foi postulado que os carnívoros superdimensionados que Borealopelta estava tentando evitar eram provavelmente Carcharodontosaurídeos, ou Alossaurídeos. Estima-se que este dinossauro blindado pesava mais de 1,3 toneladas. É muito maior do que os animais vivos hoje que evoluíram o contra-sombreamento, portanto, a suposição é que deve ter havido hipercarnívoros superdimensionados que Borealopelta estava tentando evitar. O Borealopelta deve ter sido levado para o mar, talvez durante uma enchente. A carcaça inchada flutuou, possivelmente por semanas, até explodir e afundar. Aterrissou no fundo do mar de costas com força suficiente para deformar os sedimentos imediatamente subjacentes. Cerca de 15 centímetros de sedimentos depositados sobre a carcaça antes da liberação de fluidos corporais, como evidenciado pelas estruturas de escape de fluido preservadas nos sedimentos, e a cavidade do corpo ficou cheia de areia. Uma concreção de siderita começou a se formar em torno da carcaça logo após sua chegada ao fundo do mar, o que impediu a eliminação e preservou o corpo intacto, com suas escamas e osteodermes em sua configuração original. A palavra Borealopelta significa escudo do norte.